O posto de arcanjo é mantido por apenas um anjo no registro bíblico. Portanto, este anjo é o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome do arcanjo é Miguel. Esse nome significa "Quem é como Deus?". As 3 grandes missões do arcanjo Miguel. Primeira missão do arcanjo: defender o corpo de Moisés. Miguel é provavelmente o ser angelical mais conhecido mencionado na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo. No entanto, o que esse papel específico implica para ele? O que ele realizou? Quais são suas responsabilidades e como ele se encaixa nas hostes celestiais que Deus reuniu? Deus optou por reter muitas informações de nós sobre os eventos que levaram à passagem de Moisés. Deus lhe deu um vislumbre da terra prometida, embora fosse impossível para ele colocar os pés lá. Moisés olhou para a terra prometida enquanto estava empoleirado no pico de Nebo, que faz parte da cadeia montanhosa conhecida como Pisga. Esse pico está localizado no que agora é a nação moderna da Jordânia. Moisés não pôde entrar na terra prometida porque havia desobedecido a Deus. Judas 9 descreve uma ocasião em que o arcanjo Miguel estava em desacordo com um demônio pelo corpo de Moisés. Parece que houve uma disputa em relação ao corpo de Moisés, e Judas indica que o arcanjo Miguel triunfou nesse conflito, apelando para a autoridade do Senhor, dizendo: "O Senhor te repreenda", em resposta à outra parte. No entanto, não está totalmente claro por que Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés em primeiro lugar. Algumas pessoas acreditam que o demônio pretendia usar o corpo de Moisés como um objeto de adoração, para tentar Israel a se envolver na idolatria. Segunda missão do arcanjo: lutar contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é mencionado apenas em Daniel 10, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, pelo menos parcialmente simbólica, do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia é muito provavelmente uma referência a um ser espiritual malévolo que governou sobre a Pérsia nos tempos antigos. O profeta Daniel teve uma visão perturbadora sobre uma grande guerra. Ele entrou em um período de 3 semanas de luto, jejum e oração. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Daniel 10, do versículo 10 ao 14. Então, eis que uma mão me tocou e me fez tremer sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele me disse: "Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te falar e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado." E quando ele falou comigo esta palavra, levantei-me tremendo. E me disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a esses dias futuros. Aqui nos é dada discernimento sobre a guerra no reino espiritual. Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas, e o anjo foi enviado desde o primeiro dia em resposta. No entanto, o anjo foi atrasado por uma figura chamada o príncipe do reino da Pérsia, que se opôs a ele por 21 dias, durante todo o período em que Daniel estava jejuando e orando. O grande príncipe. Na verdade, o príncipe demoníaco da Pérsia possuía um poder tão incrível que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado para ajudá-lo. Em Judas 9, aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo conseguiu chegar até Daniel devido à sua força. Um anjo esclarece como os últimos dias dos judeus se desenrolarão na visão final de Daniel. Miguel, o grande príncipe que vigia sobre os filhos do teu povo, aparecerá nesta época. O anjo também se refere a Miguel como príncipe de Daniel. A Bíblia não diz o que envolve ficar de guarda, mas fica bem claro que Miguel tem responsabilidades especiais para com Israel. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular com Israel. Em Daniel 10, 21 e Daniel 12, 1, ele é chamado de príncipe daquela nação. Ao ler a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Apesar de seu imenso poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor.
Judas 1:9 demonstra sua dependência do poder do Senhor. Os anjos justos têm hierarquia e se submetem à autoridade. Considerando a força do arcanjo Miguel, sua submissão a Deus é ainda mais bela. O termo arcanjo significa o anjo de mais alto escalão. A maioria dos anjos na Bíblia é retratada como mensageiros, mas Miguel é descrito como contendendo, lutando ou enfrentando espíritos malignos e principados nos 3 livros. Apesar de sua angústia e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a revelação que segue nos capítulos 11 e 12. Mas havia mais conflito angelical por vir. O anjo teve que voltar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia. Depois, ele informou a Daniel que o príncipe da Grécia estava chegando. Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em desacordo com o reino e os servos de Deus. Você deve estar preparado para lutar no reino espiritual, onde não pode ver a batalha. Terceira missão do arcanjo: a guerra no céu. A guerra irrompe no céu com Miguel e seus anjos de um lado, e o dragão e seus anjos do outro. Isso ocorre no meio da tribulação. Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão é tão completamente derrotado que ele perde sua posição, e ele e seus asseclas são lançados à terra. No entanto, esse não é seu destino final. Os céus podem se regozijar com a partida do dragão, mas é uma terrível notícia para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é curto e resolveu derramar sua fúria o mais amplamente possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora esteja certamente a caminho. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é arremessado à terra. Lá, enfurecido, Satanás parte para travar guerra contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e mantém firme o testemunho sobre Jesus. Apocalipse 12, 17. Então o dragão se enfureceu contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. A confrontação é necessária, e embora ninguém a aprecie, precisa ser feita para corrigir, purificar e unificar a comunidade.